Se você sente que a prosperidade está perto, mas nunca totalmente ao seu alcance, esse vídeo é para você. Você faz, você tenta, você se esforça, mas parece que algo sempre te puxa para trás. A verdade é que você deve estar bloqueado. Muito mais do que isso. Já saiu da fase do bloqueio e deve estar desconectado. Deixa aqui nos comentários o que mais você quer atrair na sua vida agora. E aproveita para curtir o vídeo e se inscrever nesse canal, porque isso ajuda muito esse conteúdo a chegar a outras pessoas. Comenta aqui o que você mais deseja para 2026. Eu vou escolher um comentário para acompanhar o desenvolvimento do cumprimento desse objetivo. Nós aprendemos a nos perceber em partes. Ou somos muita razão, ou muita emoção. Ou trabalhamos demais, ou desistimos cedo demais. Sempre partes, mas prosperidade é fluxo. E o fluxo só existe quando o ser ele é integral, de dentro para fora e de fora para dentro. Assim como você não pode separar o dia da noite, não pode separar o yin do yang dentro de você. Eles formam um único movimento, um único organismo vibracional. Só para contextualizar, a gente fala de dia e noite como coisas separadas. Mas se você observar que é um movimento complementar, é um movimento integral, em que um transfere energia para o outro constantemente, o yin perseguindo o yang perseguindo o yin. Uma ação que inicia e se conclui através de uma relação chamada dia e uma relação chamada noite, que equivale ao movimento de rotação da Terra, um movimento integral, ele não é feito em partes. As partes são coisas aparentes. Como, por exemplo, o dia e a noite, ele reflete diretamente o nosso sistema neurológico, nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, que regula o funcionamento interno dos nossos órgãos, que não precisam pensar para funcionar. É um movimento automático, é um movimento integrado a esse movimento do dia e noite, é um movimento do yin e do yang. Assim, nós reagimos especificamente ao dia e à noite, ao yin e ao yang. E quando a gente transforma isso em partes separadas, a nossa mente entende esse processo como ideal e passa a agir dessa maneira. Logo, a nossa resposta física também é assim. Nosso coração tende a funcionar diferente, nosso rim tende a funcionar diferente. E muitos problemas que a gente adquire com o tempo é da má compreensão de como a nossa energia ela é integral. Por isso que é muito importante você aprender a olhar para a sua energia e entender a importância dessa visão integral, mente, sentimento e ação, na manutenção física da saúde e da sua prosperidade. Vou contar para vocês uma meditação muito interessante que aconteceu comigo. Deve ter uns 20 anos mais ou menos, quando eu estava muito intenso nos estudos do yin e do yang, lidando com patologias crônicas. Eu sentado na beira da praia, no cair da noite, eu vi a formação do yin e do yang através de dois peixes, como saindo dentro do mar, fazendo dois peixes d'água, né? Eles cresceram, né, formando aquela energia do Tao. Não sei se vocês sabem que aquele símbolo do Tao é o acasalamento entre dois peixes. É muito interessante. Quando eles se acasalam, eles formam aquela energia, aquela bola do yin e do yang. Eu vi esses dois peixes d'água se formarem, né, e fazer esse grande círculo. Olha, devia ter mais ou menos 1 metro de largura esse símbolo. Muito interessante. Só que num certo momento eu vi esses peixes se separarem. Ficaram os dois separados, um olhando para o outro. Eles se separavam e se juntavam, se separavam e se juntavam. Eu, durante um tempo, fiquei pensando, cara, o que é isso? O que é essa energia? Como essa energia pode se separar? Entendeu? E cheguei à minha conclusão. Passei a observar melhor com o que eu estava lidando, que eram essas patologias crônicas, né?
depressões muito profundas, problema de questões imunológicas, cânceres. Então, assim, as doenças prolongadas, né, as doenças degenerativas, que causam muito sofrimento na vida das pessoas. Esse sinal foi para mostrar, ou essa visão foi para me mostrar que as energias realmente ela entram em colapso de tal maneira que elas se separam. E a partir desse momento comecei a buscar essa representação energética de separação dentro das pessoas e promover essa integração através do processo terapêutico ou da mudança de narrativa. E desde então eu tenho usado esse processo de observar como as nossas realidades elas perdem as referências, perdem a conexão e perdem até o sentido. Como se a nossa vida passasse a ter um outro sentido em função dessa separação energética, dessa desconexão que nós fazemos com a natureza. O seu corpo bioenergético é uma antena viva entre a terra e o céu. A parte anterior recebe a energia Yin, ela nutre, ela sente, é o Yin dentro de você. A parte posterior decide, age, cria, é o Yang. E quando essas duas forças entram em coerência, esse é o equilíbrio que você precisa para transformar a sua vida. Prosperidade não chega para quem age com a energia dividida. Quando a emoção diz uma coisa e a mente diz outra, o universo responde com muita confusão. A primeira atitude deve ser alinhamento interno, antes de ação externa. A primeira atitude deve ser um alinhamento interno antes de uma atitude externa. Quando o Yin e Yang entram em coerência, a ação vira um propósito, com objetivo, com direção, e você tem uma visão mais clara e um sentimento mais calmo de realização. Se você só enxerga o problema, você vive o problema? Se você só enxerga a solução e só vibra a solução, esse é o problema. Prosperidade não nasce quando você só enxerga o problema ou vive a solução. A coisa tem que ser por inteira. O Yin e o Yang navega no problema e navega na solução. Navega nos bloqueios de identificação e na circulação das energias que surgem, na eliminação desses bloqueios. Ter a energia bloqueada é como paralisar a sua energia. Se você paralisa a sua energia, você deixa de ser um veículo condutor das energias que estão entre a terra e o céu e a terra. Agora, o que é terra e céu? É o universo se comunicando, doando a própria energia da natureza ao seu veículo de condução. Tornar-se consciente que você é um veículo de condução e você tem que cuidar com carinho e atenção dessa energia é fundamental para manter essa conexão ativa com o universo. A gente fala de conexão ativa com o universo, mas o que é isso? Nossa mente ela tem essa questão da consciência localizada, né? Corpo físico, emoção, mente, propósito, os 5 sentidos. Nós também temos uma conexão não localizada, como se fosse inconsciente, que está dentro do próprio universo. Está nessa conversa intuitiva que a gente pode se apoderar como um recurso interno também para construir um propósito de dentro para fora. Por isso que estar conectado, estar bloqueado, é fundamental para que a sua consciência se comunique diretamente com os processos inconscientes do universo, onde você possa constantemente atualizar os seus objetivos, as suas intenções e os seus propósitos. Assim, o treinamento Yin Yang é o mestre que vai te mostrar o caminho de renovação, o caminho de transformação, o caminho de integração, o caminho no qual a sua mente vai aprender a se enxergar, vai aprender a pensar com uma energia e manter essa conexão diária, constante e autorregulada. O que é uma comunicação autorregulada?
o dia e a noite, eles se alternam, eles se renovam, eles se regulam através do clima, se regulam através das emoções, se regulam através do tempo. Nós precisamos também aprender a sentir essa necessidade de autorregulação e nos posicionarmos mais adequadamente em relação a isso. Para isso, a sua mente precisa aprofundar-se mais como energia, para perceber-se como energia e funcionar como uma energia autorregulada. Só para você entender, reforçando, no treinamento Yin Yang, eu ensino exatamente isso, a treinar a mente a pensar como energia e não como fragmentos. Porque quando você se percebe de forma integral, você cria um ser integral, uma relação e uma comunicação integral. E a prosperidade se torna consequência, não um esforço. Legal, né? Você ter a sua mente, ter a sua energia alinhada à sua prosperidade e você dá os passos progressivos na realização dos seus propósitos. Existe uma postura chamada posição X, onde o corpo fica alinhado entre a terra e o céu e a terra. Os canais Yin e Yang se abrem ao mesmo tempo. O corpo vira um campo de recepção e de ação simultânea. Quando você faz essa postura, seu corpo bioenergético começa a emitir coerência e a prosperidade vibra na coerência. Na pré-list, desperte a sua energia, existem lá os treinamentos básicos para você lidar com essa conexão X e através dessa conexão você fazer circular o Yin e circular o Yang. Muito mais. Nessa postura do treinamento Yin Yang, que é uma postura básica, nós começamos a associar fundamentos básicos que vai ajudar você a mudar sua narrativa, melhorar e criar novos modelos mentais de propósito. Como, por exemplo, a intenção contemplativa, aquela coisa que acontece pelo deixar fluir, a intenção consciente, quando você visualiza e imagina o processo, e a atenção inconsciente, quando, a partir da intenção consciente, você desperta uma intenção inconsciente, uma intenção de conexão com o universo, onde você passa a se comunicar com o universo e atualizar a sua própria consciência. Olha que coisa legal, quanta coisa para você já começar a treinar. E se você quiser aprofundar ainda depois disso tudo, você ainda tem o treinamento Yin Yang, que associa teoria e prática para que mente e emoção comecem a se comunicar mais adequadamente através desses exercícios bioenergéticos. E você vai ter um caminho facilitador para você realizar os seus objetivos e alcançar a sua prosperidade. Lembrando, prosperidade não é só ficar rico financeiramente, é ficar rico em saúde, é você ter uma fé direcionada. A prosperidade tem a ver com bens tangíveis, dinheiro, e bens intangíveis. Tá? Segundo Napoleão Hill, tá? Os bens intangíveis dependem só do nosso esforço, da nossa compreensão sobre esse processo de lidar consigo mesmo, de lidar com essas questões imateriais, mentais, emocionais, e sabendo lidar com isso, melhorando essa estrutura emocional e mental, você vai ter mais facilidade para alcançar os seus objetivos financeiros. Então, tá esperando o quê? Vai lá na playlist, vê aqui na prática o que você tem que fazer para você começar a transformar a sua vida. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você acha que precisem também de estar fazendo esse caminho, estar usufruindo desse conhecimento. Deixe um like, inscreva-se no canal, a sua participação é fundamental nesse processo. E lembre-se, a sua energia transforma a sua realidade. Aprenda a cuidar dela.